Olá, seja bem-vindo ao canal Estudando e hoje vai ser o primeiro vídeo da história aqui desse canal, que a história tá pequena por enquanto, porém vai ser o primeiro vídeo de aula desse canal, porque até agora a gente só resolveu questão e também teve vídeo de introdução no canal, mas agora a gente vai finalmente entrar numa aula. Eu decidi fazer essa aula porque era importante abordar alguns temas, porque ficaria muito corrido para abordar eles detalhadamente nos vídeos de resolvendo exercício, tá ligado? Se eu só resolvesse o exercício e falasse, isso, ia acabar ficando muito rápido. Então eu resolvi fazer uma aula inteira só para abordar uns assuntos específicos para eu conseguir trazer no vídeo de resolvendo questões e só puxar para cá para vocês poderem ver esse vídeo aqui e já tá resolvendo as questões tranquilamente. Então, vamos nessa. Bem, eu preparei aqui uns slides pra gente estar estudando isso, porque o que a gente vai estudar hoje é química orgânica, é a introdução da química orgânica, o básico do básico. Aí depois a gente vai avançando só pra conseguir já ter uma noção a mais ali do PAIS 3, pra conseguir resolver mais questões e tal. Então vamos lá. Química orgânica, introdução. Vamos começar. O básico, número de ligações de átomos. Primeiramente, o que são átomos, né? Átomos são essas letrinhas que a gente vê, que eles são basicamente uma das menor unidade da matéria, que na verdade não é a menor, porque dentro dele tem prótons, nêutrons, mas em resumo, o básico, são essas letrinhas que a gente vê. E essas letras, elas formam moléculas, então o átomo é a unidade ali das moléculas. E o que está acontecendo aqui? Aqui nesse slide, eu estou mostrando para vocês o número de ligações que cada elemento faz, que cada átomo diferente faz. Aqui, o primeiro elemento, esse aqui, é o elemento do carbono. E o que está acontecendo? Ele está fazendo 4 ligações. Ó, tem uma aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. O que são essas ligações? São as ligações com outros átomos. Aqui não tá aparecendo, mas seria tipo assim, aqui poderia ter outro carbono, aqui outro nitrogênio, aqui um hidrogênio, e assim vai. Ou seja, o carbono é muito importante que vocês saibam que ele consegue fazer até 4, ou melhor, até 4 não, 4 ligações. Ele tem que fazer 4 ligações. Depois a gente vai ver tipos de ligações, que não precisa fazer exatamente 4 simples, tem duplas, tem triplas, mas o carbono ele faz 4 ligações. O nitrogênio aqui do lado, esse N, ele faz 3 ligações, então ele precisa de fazer 3 ligações. O oxigênio faz 2 ligações. E por fim, o hidrogênio faz só uma ligação. Começando aqui no básico. Então, esse é o número de ligações. Carbono 4, nitrogênio 3, oxigênio 2, hidrogênio 1 ligação. É isso. Continuando, prosseguindo. Agora vamos entrar nos compostos orgânicos, né? O que é um composto orgânico? É um composto que tem um carbono como principal elemento em sua composição. Tem algumas exceções, não é só ter carbono. Tipo, CO2, por exemplo, não é um composto orgânico. Porém, o carbono ali, se ele tiver ali, geralmente vai ser orgânico. Então já vai estar falando de química orgânica. Porém, o composto orgânico tem que ter o carbono como elemento principal. Depois a gente pode ver umas exceções, mas só que no geral é isso. No geral, o que você precisa saber para o PAIS 3 é isso. Continuando. O que são cadeias carbônicas? Cadeias carbônicas aqui, eu vou até tirar esse círculo vermelho aqui. Tá vendo aqui que tem vários carbonos se ligando? Inclusive, todos estão fazendo 4 ligações. Vocês podem ver isso, que é aquela regrinha lá que eu falei. Todos os hidrogênios aqui também estão fazendo uma ligação. Então aqui tem hidrogênios, tem carbonos. E o que está acontecendo? Eles estão formando uma cadeia carbônica. É quando muitos carbonos se ligam. Vocês estão vendo aqui, ó, tem um carbono ligado com outro carbono, ligado com outro carbono, com outro carbono, e assim vai. Isso são cadeias carbônicas, que é uma propriedade muito interessante do carbono, que faz ele tanto ter toda uma química direcionada só para ele, a química orgânica, né, toda baseada nele. Ele é base da gente, por exemplo, a gente é feito todo de carbono, esses materiais, tudo que a gente está vendo aqui é tudo com carbono. Então, ele consegue formar as cadeias carbônicas, onde vários se juntam e conseguem fazer moléculas gigantes e formar a gente aqui. Então, é isso. Cadeias carbônicas, vários carbonos se ligando. Classificação do carbono. Agora a gente entra na classificação, que se baseia na quantidade de ligações que ele faz com outros carbonos. Ou melhor, com quantos outros carbonos ele se liga. O primário, o carbono primário, ele se liga a, no máximo, um outro carbono. Ou seja, ele pode tanto não se ligar a nenhum, como aqui o primeiro exemplo. Tá vendo que ele tá só se ligando a hidrogênios, ó, tem um hidrogênio aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, esse carbono, então, ele tá se ligando a 0 outros carbonos, ele não tá se ligando a nenhum outro carbono. Ou seja, ele é carbono primário. Ou se ligasse a um outro carbono aqui, então, ó, tanto esse carbono, tanto esse outro carbono,
quanto esse outro carbono, eles estão se ligando a só um carbono, eles estão só se ligando entre si. O resto é tudo hidrogênio que eles estão se ligando. Então aí das 4 ligações deles, eles estão só fazendo uma ligação dessas com carbono. Então se um carbono se ligar de 0 a um outro carbono, ele é um carbono primário. Vai ficar mais claro agora quando a gente entrar no secundário. O secundário ele precisa se ligar a 2 outros carbonos, ou seja, aqui temos um carbono secundário, porque ele está se ligando a esse carbono aqui e esse aqui, por meio dessa ligação simples, né? Essas duas ligações simples aqui. Já esses dois da ponta, eles não são secundários, eles são primários, porque eles estão se ligando só a esse carbono aqui que está no meio. Então, tanto esse quanto esse, eles estão só se ligando a esse carbono aqui. Ou seja, eles são primários. Ok, entendido isso, entendido o primário e o secundário, vamos para o terciário. O terciário, logicamente, ele se liga a 3 outros carbonos. Aqui está um pouquinho diferente o jeito de visualizar. Tá aparecendo CH3 aqui, mas esse CH3, o que ele ia equivaler? Ele ia equivaler a um carbono ligado a 3 hidrogênios desse jeito aqui, como a gente estava vendo ali. Então, é isso que equivale esse CH3 aqui. Todos esses CH3, esse aqui e esse aqui também. Ok, explicado isso, só para deixar bem claro, deixa eu apagar isso aqui. Tá, explicado isso, o que está acontecendo aqui? O carbono do meio, o que ele é? Terciário, ele está se ligando a 3 outros carbonos, ele está se ligando a 1, 2, 3, diretamente. Nem mais, nem menos. E esses outros aqui, eles são primários, porque eles estão só se ligando. Esse está só se ligando a esse só a esse e esse só a esse. Ou seja, tem 3 primários aí e um terciário. Então, até agora, primário liga só, ou ele não se liga a nenhum outro carbono, ou ele se liga a um outro carbono. Secundário se liga exatamente 2 outros carbonos, nem mais nem menos. Terciário a 3 carbonos, nem mais nem menos. E por fim, logicamente, o quaternário ia se ligar a 4 carbonos, nem mais nem menos. Então, esse aqui ele está se ligando a esse carbono, a esse carbono, a esse carbono e a esse carbono. Fazendo assim terminando assim de mostrar para vocês toda essa classificação aqui básica da química orgânica. Enquanto, claro, aqui só para deixar bem claro, reforçar, todos esses outros aqui eles são primários, porque eles estão só se ligando ao carbono do meio, ou seja, estão se ligando a só um outro carbono. E a gente sabe que se você liga só de 0 a 1 carbono, é primário. Então é isso. Essa foi a aula de hoje, foi uma aula bem simples de introdução à química orgânica. Vocês podem ver várias vezes, de novo, para pegar esses conceitos, que são bem importantes, e depois eu vou continuar dando outras aulas, porque esse aqui é só básico mesmo, que vocês precisam estar sabendo pra gente ir continuando e aí se aprofundando, e depois voltar lá para as questões e continuar resolvendo elas, e assim, e terminando as provas do PAIS 3. E é isso, e tchau, galera! Tchau!